Ele vai nos oferecer aquilo que aparentemente é agradável aos nossos olhos, mas, de fato, ele só vai nos oferecer aquilo que nós estamos desejando e em momento de vulnerabilidade. Devemos ter muito cuidado com o que está sendo oferecido, com o que é agradável, com o que é atraente, com o que estamos desejando. Se não estiver alinhado com o que a palavra de Deus determina para as nossas vidas, nós devemos resistir e fugir. Olá, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. A leitura de hoje vai ser no capítulo 3 e vamos ler sobre a queda, o momento em que o homem e a mulher, Adão e Eva, pecaram e foram expulsos do jardim. Antes, vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos, Pai, tendo conhecimento da Tua palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo guie esse momento, nos revele aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 3, a queda. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre, e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden
para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E, depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. O último versículo do capítulo 2, o versículo 25, diz o seguinte: Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Já estava apontando para o que iria acontecer no capítulo 3, que ao pecarem, eles se descobrem nus e ali se envergonham. E agora nós vamos entender detalhadamente o que significa essa vergonha. A serpente, ela chega aqui na história de Adão e sua mulher de forma repentina, sem maiores explicações, e com essa característica única de que ela tem poder de fala. Nenhum outro trecho da Bíblia tem algo que mencione que animais falavam, com exceção da mula de Balaão, em que o Senhor, ele explica, deixa isso bem claro, que o Senhor estava usando aquela mula, impedindo que Balaão amaldiçoasse o seu povo. Tirando essa exceção da mula, não há nenhum outro relato de que animais falavam. Então, esse trecho, ele é muito interessante, vejamos. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Agora, abrindo um parêntese, é muito importante compreendermos que hoje nós sabemos que essa serpente é Satanás. Mas, durante todo o Gênesis, não tem menção de que, de fato, aqui seria ele. E essa explicação nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 ao 9. Então, estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E ainda no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis, na parte B, a serpente diz o seguinte: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Esse é verdade é um questionamento colocando à prova o que o Senhor disse e também gerando dúvida. Um exemplo bem claro do que é de fato uma fofoca. Ela está falando de uma situação em que ela não participou e está colocando à prova com a intenção de prejudicar. Quando a serpente pergunta a Eva, é verdade que esse tom já demonstra que está gerando uma dúvida. Você tem certeza? Está certo? Foi bem isso? Versículo 2, a conversa continua. A mulher explica à serpente qual foi a ordem que de fato receberam. E a serpente, lá no versículo 4, ela diz o seguinte à mulher: é certo que vocês não morrerão. Aqui ela foi muito audaciosa. A serpente, o inimigo das nossas almas, estava contradizendo Deus, o Criador, que fez tudo que existe, que fez um paraíso para poder ter comunhão com Adão e sua mulher, ou seja, aquele que proveu exatamente tudo que Eva tinha. A serpente continuou dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Nesse momento, é importante a gente lembrar exatamente qual foi a palavra que o Senhor liberou para Adão, uma contradição claríssima da palavra, da ordem do Senhor, que diz que certamente morreriam
E a serpente disse que seria certo de que não morreriam. Aqui a mulher deveria colocar na balança, dizendo: o meu Criador, o meu provedor, que está comigo aqui no jardim todos os dias, que proveu tudo isso aqui, esse paraíso, ele me garante que morreremos. Mas ela foi seduzida, manipulada. E no versículo 6 é muito importante prestarmos atenção nos detalhes. Diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. A serpente, ela manipulou a mulher até fazer com que ela desconsiderasse as instruções de Deus, em um ato de rebeldia intencional. Quando a mulher comeu do fruto, houve a intenção, houve o desejo, e este desejo, ele entrou pelas portas dos olhos, conforme lemos que, vendo a mulher que a árvore era boa e agradável aos olhos. Olha, o cuidado do Senhor de nos informar como que entra o pecado nas nossas almas. A Bíblia não traz a durabilidade dessa conversa. Se foi uma conversa de minutos, de horas, de dias ou até mesmo de semanas. Mas nós podemos comparar com outras situações em que ocorreram tentação e manipulação. Sansão, ele ficou um período de 40 dias sendo tentado por Dalila, até que ela conseguiu descobrir o segredo dele, levando ele ao pecado. Quando Golias estava desafiando o povo de Deus, ele ficou 40 dias afrontando, desrespeitando, até que Davi se levantou e o derrubou. Jesus, ele foi levado ao deserto, ele foi tentado pelo próprio Satanás. E esse período durou 40 dias, conforme diz Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. A tentação de Jesus. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Que interessante, né? Então, eu não posso de forma alguma afirmar a durabilidade dessa conversa entre a serpente e a mulher, mas eu posso imaginar comparando com esses relatos que eu citei. Com certeza não foi algo muito rápido, eu acredito nisso, porque foi o grande golpe que Satanás deu e roubou aquilo que o Senhor deu a Adão e a sua mulher, que além de honra, de destaque, além de ter intimidade ali no paraíso, um lugar que foi totalmente separado para eles, eles perderam a terra na sua forma mais magnífica, mais pura, mais perfeita. Temos diversas aprendizagens com essa passagem, com esse relato da vida de Adão e sua mulher, mas a maior delas, com toda certeza, é que devemos ter cuidado com o que estamos ouvindo e quem estamos ouvindo. Se estamos dando ouvidos a alguma palavra que contradiz a palavra de Deus, nós devemos repreender e nos afastar. E a leitura da Bíblia nos dá conhecimento do que o Senhor diz ao nosso respeito e também o Senhor nos revela como que Satanás ele age para nos manipular, para nos roubar, para destruir e matar. Por isso a importância de estarmos fazendo isso, separando o momento. Precisamos ter em mente que Satanás ele vai nos oferecer aquilo que aparentemente é agradável aos nossos olhos, mas de fato ele só vai nos oferecer aquilo que nós estamos desejando e em momento de vulnerabilidade. Assim como ele tentou aqui a mulher de Adão, ele também teve a ousadia de tentar Jesus. Sim,
o Todo-Poderoso, o próprio Deus que se fez homem, Satanás, agiu assim, se aproveitando da vulnerabilidade física de Jesus. Mas, embora o seu corpo estivesse fraco por conta do longo período de jejum, o Espírito do Senhor estava fortalecido e por isso ele resistiu e venceu o diabo mais uma vez e não desistiu do seu plano de salvação, de nos conectar novamente com o nosso Pai. Ao contrário do que Eva fez, que não resistiu à tentação e sofreu as consequências do seu pecado. Por isso, devemos ter muito cuidado com o que está sendo oferecido, com o que é agradável, com o que é atraente, com o que estamos desejando. Se não estiver alinhado com o que a palavra de Deus determina para as nossas vidas, nós devemos resistir e fugir. Continuando, Eva comeu do fruto, deu ao seu marido, e então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa parte ela é muito interessante também, porque quando falam que eles perceberam que estavam nus, nos levam a indagar, como assim? Eles não sabiam que eles estavam nus? E a resposta está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus fala da sua volta. Diz o seguinte: eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse versículo está totalmente conectado ao que aconteceu com Adão e com a sua mulher. Eles não vigiaram, então perderam as suas vestes, se viram nu e se envergonharam. Aqui o texto está falando de vestes celestiais. Devemos lembrar que o Senhor, ele criou o mundo, fez um mundo belíssimo, perfeito, mas ele fez um jardim, um lugar específico, um lugar santíssimo, em que tinham comunhão diária com o Senhor. Imagine a glória deste lugar. Aonde o Senhor pisa, ali é um lugar santo. Então, eles tinham vestes celestiais, eles eram revestidos com a glória do Senhor. E ao pecarem, eles perderam essas vestes, descobriram a sua nudez e então se envergonharam. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está? Quando nós pecamos, não é o Senhor quem se afasta de nós, mas nós, envergonhados, sabendo exatamente o que fizemos, nós nos afastamos dele. Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? As consequências do pecado são instantâneas. Primeiro, perderam as vestes celestiais. Assim que comeram, perceberam que estavam nus. Tiveram vergonha, medo. E agora tentarão fugir da responsabilidade e vão acusar o outro. Adão acusou a Deus, quando ele respondeu: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher, fugindo da responsabilidade, disse: a serpente me enganou e eu comi. E a partir desse momento, o Senhor começa a sentenciar. Com a serpente, ele não questiona, ele não conversa, ele já sentencia. Quando Deus perguntou a Adão o que ele tinha feito, e assim também a sua mulher, ele estava dando uma oportunidade deles confessarem e se arrependerem. Tanto que, com a serpente, não tem essa pergunta: o que você fez ou por que você fez isso? Teve a sentença. Vejamos.
Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando Deus diz, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, aqui ele estava demonstrando a superioridade de Jesus. Aqui ele estava anunciando o plano de salvação. E tem algo muito interessante. O primeiro pecado, ele não surgiu aqui na Terra. Mas, conforme nós vimos lá em Apocalipse, ele surgiu no céu quando teve a rebelião causada por Satanás, quando ele quis ser Deus. Então ele foi expulso. E o Senhor, ele não fez absolutamente nada para tentar redimir. Quando o homem pecou, o Senhor já tinha o plano de salvação. Podemos compreender o tamanho do ódio de Satanás para nós, criaturas que fomos feitos filhos do Deus poderoso, que apesar de não merecermos, ele nos ama ao tal ponto de enviar o seu Filho para nos salvar. Aqui, desde o início, de quando o pecado entrou no coração do homem. Deus nos ama muito, mesmo sem merecermos, mas ele também é justiça. E por isso ele sentenciou também Eva. Ele disse, e a mulher, aumentarei muito o seu sofrimento na gravidez, com dor você dará à luz aos filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Aqui, esse desejo, ele está explicando essa disputa do homem e da mulher, de saber quem é mais superior ao outro. É essa disputa que o Senhor está se referindo aqui. E também sentenciou ao homem, dizendo, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Deus não amaldiçoou Adão e sua mulher, mas ele amaldiçoou a serpente e agora a terra por causa da desobediência de Adão. E ele disse o seguinte, em fadigas você obterá dela o seu sustento durante todos os dias, e ela produzirá espinhos, ervas daninhas, do suor do seu rosto você comerá o pão. Do pó você é formado, do pó você voltará. Adão, ele não precisava trabalhar para se alimentar. Ele tinha um trabalho que o dignificava, que o honrava, mas ele poderia comer livremente, sem ter o trabalho, sem ter o esforço, sem ter o suor no rosto, para poder então comer. E no versículo 20, Adão deu nome à sua mulher, a chamou de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Mesmo pecando, mesmo desobedecendo, o Senhor ele faz questão de cuidar, demonstrando seu amor, demonstrando seu zelo por nós. Versículo 22. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Aqui o Senhor demonstra a sua preocupação em que Adão, sendo agora um pecador, comesse do fruto da árvore da vida eterna. E por fim, finalizando a leitura de hoje, os versículos 23 e 24 vão trazer a consequência mais dolorosa, com toda a certeza, do pecado deles, que foi o rompimento na comunhão, o rompimento, o impedimento de estarem na presença do Senhor diariamente. E os versículos dizem, por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então aquele ambiente que era cultivado e guardado
por Adão, agora está guardado por querubins. Então, para termos a real percepção, devemos refletir em tudo aquilo que Adão e sua mulher tinham e que foi roubado, foi perdido pelo pecado. Eles foram feitos imagem e semelhança do Senhor. Eles tinham comunhão diária, eles tinham um lugar especial em que falavam com o Senhor livremente, diariamente. Eles tinham honra, eles tinham sabedoria, eles poderiam comer de tudo que estavam ali à sua disposição. Mas por conta do pecado, da desobediência, eles perderam tudo isso. E então entrou desordem, entrou a dor, entrou a fadiga, entrou a vergonha. O mundo em que vivemos hoje tem vários lugares belíssimos, mas perfeito mesmo. Ele foi antes da entrada do pecado. Após a desobediência do homem, ele foi amaldiçoado, perdendo a sua perfeita harmonia, ganhando caos e desordem. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia e amor, traçou um plano de salvação lá no Éden ainda, e nós vamos descobrir os detalhes desse plano nas próximas leituras. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por essa leitura tão rica, tão cheia de informações. Obrigada, Senhor, por teu Espírito Santo nos revelar aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Te pedimos nesse momento, Senhor, nos ajuda, Pai, a vencermos, a resistirmos o inimigo das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda somente através de Ti. Somente se o Senhor estiver conosco, venceremos o pecado. Nós somos tão pequeninos, tão fracos. Oh, Pai, nós precisamos do Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Esteja conosco, Senhor. Todos os dias das nossas vidas nós queremos estar na Tua presença, pois a Sua presença ela é gloriosa. A Sua presença nos cura, a Sua presença nos liberta. Pai, nos ajuda a entender que o Teu não nos protege. Em nome de Jesus, nos dê visão espiritual. Aí, neste momento, te entregamos as janelas das nossas almas. Deus, blinda elas. Pai, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas narinas, a nossa boca, o nosso coração, os nossos desejos, as nossas emoções, Deus, consagramos a Ti, que eles estejam totalmente alinhados, Senhor, com a Tua palavra. Afasta de nós, Deus, tudo aquilo, Pai, que tende a nos afastar de Ti. Deus, em nome de Jesus, fortaleça o nosso espírito, para que estejamos fortes, para vencermos, Pai, a tentação. E quando pecarmos, Senhor, que venhamos reconhecer e confessar, e principalmente nos arrepender para nos redimir e continuarmos na Tua presença. Não queremos nos esconder, não queremos nos afastar de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pelo plano da salvação. Sabemos, Senhor, que é pela Tua graça, a Sua graça imerecida. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, nos dê sensibilidade, Senhor, para entender o Teu reino. Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, inteligência, Pai, intelectual, emocional e principalmente espiritual, para que possamos, Pai, cumprir o Teu propósito em nossas vidas. É o que pedimos e já Te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Muito obrigada por estarem aqui. Que Deus os abençoe e até o próximo devocional.